No caso brasileiro, né, que a gente tem aí a questão da descentralização. Alguns desses caminhos são metodológicos, como abordar a questão. Outros caminhos são políticos. Todas essas metodologias contribuem para a focalização do programa, que a gente chama de Fórum Intersetorial de Gestão de Condicionalidade. Além dos países da América Latina, também tem um foco muito grande na África. Inclusive, a África pode aprender uma grande lição, que é não replicar erros que a América Latina fez. Consolidando a sua institucionalidade. A família como eixo matricial de organização do sistema. É garantir um conjunto de oportunidades iguais. A queda da pobreza não foi exatamente concomitante com a queda da desigualdade. Por quê? Entendendo que fome é um fenômeno político construído pelos homens, pela sociedade. É fundamental que, em especial no campo da economia, o Estado tenha efetivamente capacidade de intervenção. À medida em que esses municípios recebem esse dinheiro federal, nós precisamos acompanhar como eles estão aplicando esse dinheiro. Esse programa fez alguma diferença na vida de uma pessoa? É essa pergunta que nós estamos querendo responder. Tanto a política de segurança alimentar e nutricional como a de desenvolvimento rural no Brasil pressupõem um Estado forte. Nós temos o maior programa de alimentação escolar gratuita do mundo. São 45 milhões de refeições por dia. Mas ainda assim a necessidade de você fazer com que a sociedade civil dos diferentes países conversem é fundamental. A proteção social, ela engloba vários aspectos da política social. Classicamente, ela engloba, de um lado, a Seguridade Social e, por outro lado, ela engloba, que seria também mais tradicional, a questão da assistência social. Bolsa Família não é uma política residual. A maneira mais fácil de engajar governos africanos num discurso de proteção social é se você consegue ligar a proteção social com mecanismos de investimento econômico. A relação entre crescimento econômico e proteção social, acho que basicamente há dois lados desse debate, né? Um lado que fala que a proteção social é um gasto e algo que só vai ser pagável se o país crescer. Por outro lado, vai haver aqueles que dizem que o país só vai conseguir crescer de maneira inclusiva e de uma maneira mais homogênea e equânime se ao mesmo tempo que você cresce, você consegue distribuir os frutos desse crescimento de uma maneira mais equitativa e se você consegue prioritariamente atender aquelas populações mais pobres e marginalizadas que podem estar à margem desse processo de crescimento econômico. Há uma tradição na América Latina de optar por programas de transferência de renda e pensões sociais que são muito mais fortes do que, por exemplo, com programas de emprego garantido. Em grande parte dos países da América Latina, as pensões assistenciais elas vêm antes de outros modelos de pensão. Os programas de transferência de renda, principalmente transferência de renda condicionada na América Latina, eles se tornaram muito populares entre governos e muito populares entre as agências internacionais. Grande parte desse otimismo dessas agências se deve às avaliações de impacto que foram feitas desse programa e que mostraram que eles de fato tiveram impactos muito importantes em diversas dimensões. Não foi só um impacto que se dá do ponto de vista dos resultados ou dos produtos desses programas. Também é um resultado do ponto de vista dos rearranjos institucionais que foram necessários para que esses programas tivessem esses resultados. Então, o que você tem é uma mudança da relação do Estado com os cidadãos que são beneficiários desses programas. Então, quando você faz entrevistas, pesquisas qualitativas com grande parte dos beneficiários, em vários países da América Latina, a primeira coisa que eles dizem foi a primeira vez que o Estado me viu. Mas eu acho que a África pode aprender certas lições com isso. Inclusive, a África pode aprender uma grande lição que é não replicar erros que a América Latina fez. O que nos interessa enquanto estudiosos da proteção social? É o impacto da proteção social sobre a queda da desigualdade. Na medida em que o salário mínimo aumenta, a renda dos mais pobres aumenta através desse efeito. O acesso ao Bolsa Família é avassaladoramente mais pobre. Em torno de 70% dos benefícios do Bolsa Família vão para os 30% mais pobres. Num país que tem renda muito baixa, ou como você falou, onde quase todo mundo é pobre, né? Principalmente se ele não for muito desigual, e principalmente se os instrumentos institucionais para a focalização não estiverem presentes,
Então, o argumento para um programa para todos fica um argumento muito forte, né? Quando você organizou com um único cadastro, um único ministério que implementava, um conjunto único de regras e assim por diante, você teve um resultado muito maior. Então, os detalhes de implementação são muito importantes, eles têm que ser acertados. E aí é importante dar crédito ao cadastro. Nosso estado de bem-estar social é muito abrangente, tem muitos pontos positivos, agora é extremamente caro. A gente gasta 1/5 do nosso PIB com o nosso estado de bem-estar social. Eu não tentaria justificar um sistema de proteção social com o argumento do crescimento. Eu justificaria com o argumento, que é o argumento original, segundo o qual todos os sistemas de proteção social originalmente foram feitos, que é o argumento humano, né? Que não é aceitável você deixar as pessoas na pobreza extrema sem fazer nada a respeito. São 3 políticas que formam a Seguridade Social no Brasil, né? A política de previdência social, a política de saúde e a política de assistência social. A previdência social mais ligada ao mercado contributivo, ao mercado de trabalho. Então, os direitos, né, os benefícios são vinculados à contribuição que é feita ao sistema previdenciário. Em seguida, nós temos a saúde, um segundo pilar, que no Brasil é um sistema único universal de acesso a toda a população brasileira e que procura atender às diversas demandas, tanto de promoção quanto de prevenção e também de cuidado à saúde. A assistência social, ela dispõe de um mecanismo muito interessante de coordenação das ações intergovernamentais. São as comissões intergestores. Essas comissões intergestores existem em todos os estados e também no governo federal. A maior parte dos recursos do governo federal vai diretamente para as famílias mais pobres. Outros direitos foram reconhecidos após a Constituição. É importante ressaltar o caso do direito à alimentação, uma política muito forte do governo brasileiro, em especial nos últimos anos, com, por exemplo, a estratégia Fome Zero, que colocou no topo da agenda a questão do direito à alimentação. Esse processo culmina em 2010 com uma emenda à nossa Constituição que inscreve o direito à alimentação como um dos direitos sociais. Agora, o grande desafio, de fato, é garantir um conjunto de oportunidades iguais para todas as pessoas, para todos os cidadãos brasileiros. Mas ainda há muito que avançar para que, de fato, a gente garanta igualdade de condições para que cada um possa buscar realizar a sua vida de uma maneira mais autônoma, mais digna.